Bom, vamos fazer aqui agora a análise e o palpite da luta entre Alonso Menifield, que vai enfrentar aí o Fábio Cheran. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que somos o único canal do YouTube que fazemos análise de todas as lutas e todos os eventos do UFC. E vocês receberão aí o palpite desta luta. Então se inscrevam, compartilhem esse vídeo com seus amigos e também segue a gente nas nossas redes sociais, link na descrição. Capitão Carisma, vamos falar aqui do primeiro atleta. Lembrando que essa luta é a última luta do card preliminar. Teremos aí o Alonso Menifield, meu capitão, estreou no UFC em 2019. Ele que veio aí do Contender Series, né? Acabou participando do Contender Series, venceu por nocaute aí, relâmpago em 8 segundos de luta, acabou estreando no UFC em janeiro de 2019, venceu também por nocaute no primeiro round Vinícius Moreira, de lá enfrentou Paul Craig, capitão, e venceu também no primeiro round, e está vindo de 2 derrotas, suas 2 últimas lutas, perdeu para um Devin Clark e também para o Vincent Bru. Quem é, meu querido capitão, o Alonso Menifield, e por que ele vinha embalado aí, invicto, e acabou dando essas deslizadas nessas últimas lutas? E também queremos saber quais ferramentas ele vai trazer para enfrentar aí o seu adversário. Você vê, o Alonso Menifield, ele é um lutador bem decente, ele é um cara muito agressivo, é um cara que tem muito poder de nocaute, muito explosivo, que ataca com ganchos e cruzados e consegue nocautes rápidos. Inclusive, isso aí é coisa, nem precisa ser muito analista, você pode só olhar no cartel dele e você vai ver que a maior parte dos nocautes dele é no primeiro round. Os que não são no primeiro round são nos 30 segundos do segundo round. E passou disso, ele perdeu as 2 lutas que passaram, né? A primeira contra o Devin Clark, que foi uma luta na qual eu achei o QI de luta dele meio absurdamente ruim. Sabe aquela coisa que chama a atenção de tão ruim? Então, foi ele contra o Devin Clark, porque ele machucou bastante o Devin Clark nos minutos iniciais, só que ele tava forçando um clinch, tava forçando uma luta de boxe sujo, e tudo bem, ele tava acertando muitos golpes ali, mas só que ele também tava se cansando, e considerando que ele é um pacote de músculo gigantesco, tipo assim, o físico dele é realmente absurdo para um cara que bate 93 quilos, mas esse é um físico que cobra, e ele cansou muito, perdeu o segundo e o terceiro round claramente. E o grande negócio foi o que essa luta fez com a confiança dele, porque ele entrou contra o Vincent Brooks extremamente receoso em não cansar. E eu tinha apostado no Vincent Brooks na luta, mas só que eu achei, sinceramente, que ela seria um pouco mais complicada do que realmente foi. Porque o Vince praticamente meio que tirou para nada, porque o Alonso, ele tava com receio de usar o jogo que ele normalmente usa, só que ele também não tinha nada realmente novo que pudesse causar dano, sabe? Ele tava se contendo, tentando explodir só em alguns poucos momentos, e o que isso aconteceu foi que deixou o Vince estabelecer a distância dele. O Alonso acabou cansando da mesma forma, sem que conseguisse causar dano ao adversário, porque ele estava muito mais contido do que o normal. Então, eu tenho a sensação que o Alonso está passando por uma fase na carreira que ele está meio tentando descobrir o que ele pode fazer para ser um cara mais completo. Quando isso acontecer, considerando o tipo físico dele, considerando as qualidades técnicas, porque ele é um cara bom em pé, sabe? Ele é um cara que tem qualidade, ele é um cara que bate muito pesado, ele é um cara que sabe se proteger, tem uma boa resistência em questão de absorção. Mas só que se ele não conseguir uma forma de impor o jogo dele, ele vai ficar morrendo na confiança da mesma forma em todas as lutas, porque é isso. Ele resolveu lidar com o Vince pensando, se eu não explodir tanto, eu não vou cansar. O que aconteceu foi ele cansou do mesmo jeito e não conseguiu causar dano. Então pode ser que o cansaço venha, mas ainda é uma estratégia mais inteligente para ele ser um pouco mais irresponsável. Justamente porque o gás dele não vai durar 3 rounds, praticamente não importa o que ele faça. Então é uma questão de escolher melhor os momentos dele, mas saber ser agressivo, saber pelo menos controlar os espaços em relação ao oponente, deixar a luta um pouco mais franca. Eu acho que é bacana para ele. Eu acho que ele tem muito potencial, só que ele tá precisando voltar. Que uma questão de deficiência técnica e física. Claro que a deficiência física contou muito ali, mas ela contou porque o Alonso estava jogando na estratégia inteiramente errada. Eu acho que ele pode fazer alguns ajustes, voltar e ainda ser um problema grande nessa categoria.
Bom, capitão, do outro lado a gente tem um estreante, o Fábio Cheran. Ele participou do Contender Series em 2019, perdeu para o Camus da Casa de Aquários, brincadeira. Perdeu para o Alexa Camus, capitão, por um nocaute técnico no segundo round, no início do segundo round. Fez 3 lutas após esse evento, acabou conquistando o cinturão da LFA e está vindo estrear no UFC, meu nobre capitão. Lutou mês passado, dia 12 de fevereiro, aí, vencendo o Miron Dennis, espero que seja isso mesmo. Uma luta de 5 rounds, decisão unânime, acabou vencendo aí, pegando a cinta do LFA. Quem é Fábio Cheran, capitão? O que ele vai estar trazendo aí para o UFC? Tem apenas 26 anos de idade. O que você consegue trazer para nós? Ele que é muito alto, capitão, canhoto. O que você traz para nós de informação? Primeiro eu gostaria de destacar uma coisa, né? Porque se você vai olhar o cartel do Cheran, você vai ver que em 7 vitórias, 2 são por decisão, as outras 5 por finalização. E o cartel dele no amador também são 3 lutas por finalização. Mas só que, e isso faz parecer que ele é um cara puramente voltado pro grappling, mas realmente não é. Isso é a coisa mais doida. Em geral, ele pega essas finalizações quando o adversário tenta a queda em cima dele. Ele tem uma pegada muito boa a partir do headlock e boas guilhotinas. É um dos poucos caras que tem uma boa guilhotina no MMA. E ele tem um jogo de chão bom, com certeza, absoluto, isso aí não tem nem dúvida. Ele passa bem a guarda, ele estabiliza bem o adversário no chão, só que vendo as lutas dele, você vê que ele é mais voltado para a trocação, o que é bem surpreendente. E ele bate pesado, mesmo não tendo nenhum nocaute. Essa luta que ele fez contra o Alexa Camus, tipo, ele era o maior azarão da noite. E o nocaute veio justamente porque ele balançou o Camus com um direto de esquerda e quando foi muito para cima acabou tomando uma joelhada na cara e não conseguiu se recuperar mais. Mas essa luta, por exemplo, que ele fez contra o Miron Dennis, ele teve uma performance muito boa, muito calculada, que ele estava conseguindo andar para frente, estava conseguindo impor o jogo com bons chutes, com boas combinações. Como eu falei, ele bate bem pesado e eles têm um time muito bom, ele sabe escolher os momentos certos de atacar, sabe escolher os momentos certos para se defender. Eu questiono um pouco como que é o gás dele. Ele é um cara que cansa quando a luta vai muito, mas só que ele fez 5 rounds com o Miron Dennis, e apesar dele ter arrefecido um pouco ali nos 2 rounds finais, ele ainda assim estava ganhando a luta praticamente até o meio do terceiro, sem muitos problemas, sabe? E isso tudo na trocação. E é interessante você ver isso. Ele é um daqueles caras que ele vai trocar com você até você resolver que trocar não é uma boa ideia. Aí ele vai te finalizar. Eu achei ele muito sólido, ofensiva e defensivamente. A grande questão é, ele tá pegando essa luta de ultimíssima hora. Se eu não me engano, o William Knight saiu da luta essa semana ainda, deve fazer 2 dias. Não é tempo suficiente nem para se fazer um corte de peso correto. E esse tipo de coisa interfere, com toda a certeza. Essa derrota dele pro Camus, o que eu achei interessante é porque o Camus perdeu pro que seria o adversário original do Alonzo Menifield, que era o William Knight. Isso não tem nada a ver com o resultado da luta, é só um dado interessante. Agora, o Fábio Cheran é um desses caras que a impressão que dá é o UFC meio que tá jogando ele pros leões aqui, para falar a verdade, porque ele é um cara que tem potencial físico, tem potencial técnico, poderia chegar no UFC eventualmente por outros meios, e por algum motivo eles resolveram colocar ele como o adversário de última hora do Menifield. É uma chance dele se consagrar, com toda certeza, mas ao mesmo tempo é uma luta extremamente perigosa. Bom, se você está gostando aqui da análise, deixa aqui nos comentários, sendo lá o dedo no like também para nos ajudar, e lembrando de dizer aqui embaixo quem você acha que vai vencer esse combate. A gente quer debater com vocês aqui a respeito disso, beleza? Se você quiser receber, além desse palpite, todos os outros, de todas as lutas do UFC, seja um membro e ajude esse canal a se manter e continuar trazendo para vocês esse conteúdo. Na descrição aqui, o primeiro link para você apoiar o nosso canal, apenas R$12,90 você recebe todos os palpites. Beleza, meus amigos? Bom, capitão, como é que você acha que essa luta vai se desenvolver? Alonzo Menifield tem 1,83 de altura, contra o Cheran tem 1,85. Os dois aí da mesma categoria, tem a mesma envergadura, porém o Menifield é destro e o Cheran é canhoto. Como é que você enxerga que vai acontecer essa luta e para quem vai o seu palpite? Então, essa é uma daquelas lutas que ela pode parecer extremamente mal casada e pode parecer que simplesmente estão colocando um boi de piranha aí
o Cheran pro Menifield matar, mas vendo as qualidades técnicas dos dois, eu não acho que seja tão assim. Eu vou dizer que o meu palpite vai pro Alonso Menifield, mas isso vai muito por conta do tempo que o Cheran vai ter para se preparar para esse confronto, enquanto o Alonso estava se preparando para uma luta já há muito tempo. Eu acho que a questão da confiança do Alonso é uma coisa problemática, porque eu acho que se ele quiser medir forças, no sentido de tentar explodir pouco, tentar não colocar muitos golpes, eu acho que ele pode acabar tomando um certo atraso, porque apesar do Cheran também ser um cara com um tipo físico extremamente forte, parrudo e cansar um pouco, eu acho que ele se dosa melhor do que o Alonso. Só que não é uma luta mesmo pro Alonso se dosar. Eu acredito que o Cheran, ele tem um problema quando ele é encurralado e deixa o adversário atacar ele com muitos golpes. Aí eu tenho a impressão que a defesa dele falha um pouco, é como se ele tivesse um certo lapso mental. E a grande questão é que o que o Alonso faz, ou pelo menos o que ele fazia até perder a luta pro Devin Clark, era exatamente isso, era atacar com muitos golpes, era colocar o adversário em uma posição de desvantagem e acertar golpes contundentes. Então, baseado nisso, eu acho que é uma luta que casa muito bem para ele, sabe? Eu acho que o estilo do adversário em pé casa muito bem para ele. E considerando que apesar de ser com certeza o melhor no chão, o Cheran não é um cara de entrar em quedas com tanta frequência, eu acho que é difícil ver ele se impondo para cima do Menifield a curto prazo, sabe? Eu acho que ele vai ter que receber alguns golpes, e lembrando aqui que eu tô falando a respeito do Menifield que não apareceu na última luta, eu tô mais confiante de que ele venha mais explosivo e mais ativo para essa luta. Eu acho que se ele vier nesse esquema, ele consegue uma vitória até sem muitas dificuldades, justamente por conta desse defeito de posicionamento que eu vejo o Cheran tendo. Agora, a questão do cardio, mesmo que o Alonso canse, o Cheran também é um cara que cansa, e a grande diferença é que o Alonso estava se preparando para uma luta e o Cheran não. Então, provavelmente, essa questão de corte de peso feito de última hora, mais pouco tempo de preparação, vai fazer ele se cansar um pouco mais rápido do que o normal aí. Para o Cheran, eu acho que seria interessante tentar algumas quedas, pelo menos só para deixar o Alonso mais inseguro a respeito do que ele deve fazer. Seria também interessante colocar golpes no corpo, e ele é um cara muito voltado para golpes no corpo, porque é essencial fazer o Menifield cansar rápido, sabe? Mesmo que o Cheran tenha poder de nocaute, mesmo que ele tenha boa trocação, eu não acho que ele deveria medir forças inicialmente com aquele monstro. Eu acho que a questão do card vai falar alto nessa luta, se ela realmente passar no primeiro round, mas considerando como que o Alonso normalmente atua e os problemas técnicos que o Cheran normalmente tem, eu acho que é relativamente tranquilo para o Alonso se impor fisicamente em cima dele e conseguir uma vitória por nocaute de forma mais rápida. Então, meu palpite vai no Alonso Menifield. Não surpreendendo se por acaso o Cheran vencer essa luta, porque, igual eu falei, eu acho que muito a questão da preparação tá pesando muito aqui na minha análise, sabe? Do cara tá pegando essa luta muito de última hora e de realmente não ter enfrentado muita gente nesse nível. Eu acho que vai ser um salto de nível, mas só que eu acho que o Cheran pode vir a ser um lutador, tipo assim, de nível dentro do UFC. Só que eu acho que as condições para ele pegar essa luta realmente não são nada favoráveis a ele. Eu não acho que o jogo casa muito bem para ele na trocação, então vou apostar no Alonso Menifield. Bom, tá aqui a nossa análise e o nosso palpite. A gente agradece a vocês pela audiência. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que segunda-feira estaremos aqui ao vivo trazendo o nosso podcast Round Extra com um resumo de tudo que vai acontecer no evento. Então, para não perder nada, se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser receber outros palpites como esse, na descrição aqui, primeiro link, seja membro do nosso canal, ajude o nosso canal a crescer e fortalecer, e receba aí todos os palpites, todas as lutas do UFC. A gente se vê na próxima análise.